E aí, pessoal, queridos alunos do Rico Casamento, estamos aqui em Nova York com um casal maravilhoso e a minha esposa digníssima para fazer uma aula que essa aula vocês se preparam, porque basicamente a gente ensina que riqueza tem que ter propósito. E o propósito final da riqueza, ele não é, a riqueza em si não é o fim de todas as coisas, ela é um meio para outras coisas que vai vir depois da riqueza, que é o real propósito, né? E às vezes você vê aqui vidas afetadas através de alguma coisa que a gente possa fazer. Então você será usado por Deus também no futuro para afetar a vida de outras pessoas. Então a gente está aqui em Nova York, encontramos aqui um casal, né? Se apresentem aí, por favor. Tudo bem? Eu sou o Léo. Sou a Carol. Eles estão recém-casados, de lua de mel. E aí o Leonardo falou assim, vocês estão aí em Nova York, vamos se encontrar e tal. Então, eles têm uma história incrível de superação, mas o que eu queria falar nessa aula, junto com a Cris aqui, é sobre posicionamento em Deus. Uma coisa que a gente fala constantemente em todas as aulas. Eu acredito fielmente, junto com a minha esposa, que Deus já deu tudo. A gente que precisa se posicionar para tomar posse do que Ele já nos deu, né? Então, esse casal ele tem uma história incrível, são alunos da mentoria, alunos de indicador, MEC, Sinais, tem uma história incrível de superação, e ao mesmo tempo tomaram posicionamentos que a maioria das pessoas não estão abertos a tomar. E não tem jeito. Se você se posicionar, Deus te honra. Fala um pouquinho aí, Leonardo. Então, eu e Carol, a gente está junto há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. No começo do ano passado a gente foi morar junto, e sem estar casado, namorando ainda. E aí Deus começou a incomodar muito a gente, que a gente deveria casar, mas casar da forma certa, da forma de Deus. E aí Deus ordenou que a gente fizesse algumas coisas. E a gente relutou para obedecer, porque não é fácil. Porque para o mundo vê como sem sentido. Mas para Deus tem todo sentido. E aí para a gente durante muito tempo também não fazia sentido, até que Deus foi trabalhando e tocou nosso coração e a gente se apartou antes do casamento. A gente ficou aí uns 4, 5 meses vivendo em santidade, sem morar junto, e começou a obedecer a Deus não só nisso, como em diversas outras coisas. Quando Deus falava com a gente que a gente devia falar algo para alguma pessoa que pra gente não fazia sentido, a gente falava. Quando a gente devia colocar um louvor, a gente começou a obedecer a Deus. E a gente casou há uma semana. Nosso casamento foi uma bênção. Através do nosso casamento, Deus conseguiu tocar muitas pessoas, porque a gente se permitiu. Você vê, né? Rapidinho, um parênteses. Nessa hora, o pessoal às vezes fala brincadeira, né? Ih, menos um, né? Nas festas e tal. A gente fala que é, mais um, né? Servindo a Deus, contribuindo com o mundo. Parabéns, casal. Meu pai até falou assim, vamos fazer uma despedida de solteiro? Eu falei, pra quê? Me despedir da coisa ruim, eu quero fazer festa pra comemorar o casamento. É uma nova vida. forma de você ver as coisas, assim, corroborando aqui com essa questão do posicionamento. Hoje o que a gente fala, o que é um rico casamento? O rico casamento são as decisões ricas através da sabedoria, que a gente até falou na aula anterior, sobre sabedoria que vem do alto, a sabedoria que Deus nos dá. Por quê? Humanamente, eu tenho certeza que para vocês foi muito difícil essa questão de vamos separar para estar em santidade, porque Deus deu uma direção. Não é porque a sociedade dá uma direção, não é porque alguém falou, é porque Deus deu uma direção. Conta um pouquinho, Carol, você na versão feminina, como é que foi essa direção e esse posicionamento para você? Qual foi a dificuldade de tomar essa posição? E o que depois vocês viram que foi bom ter tomado essa decisão? Sim. Foi muito difícil, né? Porque a gente estava ali acostumado a já ter uma vida como um casal, mas não dentro dos parâmetros retos de Deus que a gente deveria seguir. E uma vez que a gente se separou, continuamos ali, mantendo nosso relacionamento, mas quando a gente voltou a morar junto, foi tudo renovado, foi muito melhor. O nosso relacionamento, muito menos brigas, pautado em Deus, que é no que a gente realmente acredita, sabe? Né? Foi outra vida pra gente. E teve toda a questão assim, ela vai voltar para casa dos pais dela. Eu já me sentia o sacerdote, o provedor da minha casa. Como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou olhar pro pai dela e falar, ela tá voltando? Só que pro mundo não faz sentido, mas para Deus faz todo sentido. Conta um pouquinho como é que foi assim, o que a família falou? Deus foi ajudando muita gente, porque na hora, meu sogro falou, tudo bem.
sem problema Ele nenhum. entendeu, né? Ele entendeu. Ele entendeu o que estava no nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente não estava fazendo aquilo pelo homem, ou estava fazendo aquilo para Deus. Mesmo ele não tendo as mesmas crenças que a gente. Mesmo ele não tendo a revelação que a gente tem, ele entendeu. E foi um baque assim para toda a família. Um grande testemunho. Para todo mundo falar assim, olha o posicionamento deles, olha o que eles estão fazendo. É uma direção em fé, a admiração também da fé de vocês, eu acho que isso causa um testemunho da fé, né? Porque É exatamente isso que eu pensei aqui agora. É um testemunho da fé. Porque vocês, sem pensar, vocês estavam testemunhando para a família deles qual é o posicionamento que a gente tem que ter em Deus, né? Sim. É o que eu sempre falo com a minha esposa, né? Para viver com Deus tem que ter uma vida com Deus, ou seja, a vida é séria. Não dá para brincar, né? Na parte dos homens lá na imersão, são 2 horas e meia falando sobre isso, né? As mulheres também com a Cris. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que a carne gritou, né? Aquela falta, né? A necessidade, a saudade, mas vocês resolveram se posicionar. Mas isso é só o começo, vamos lá, continuem. E aí a gente viveu todo esse momento, é uma guerra espiritual muito grande. Só uma pergunta, isso foi antes ou depois de você entrar no MEC? Foi antes. Foi antes. A gente fez, como Deus age, né? Eu sempre costumo falar, lá na minha empresa também, às vezes vem um colaborador e fala assim, não, eu queria um aumento. Cara, primeiro você planta, Isso. aí você rega, aí nasce, aí você vai colher o fruto. Exatamente. E com Deus é assim. Às vezes a gente fala assim, Deus, me dá a riqueza que aí eu vou mudar isso. Não, a gente precisa mudar primeiro porque está disponível. Foi o que você falou. Deus já liberou pra gente. A gente só não tem acesso porque Deus é Pai. Então Deus sabe que se a gente tiver acesso àquilo no momento errado, a gente vai se perder. E por Ele ser Pai, Ele não quer ver a gente se perder, a gente sofrer. Então às vezes Ele limita. A partir do momento que a gente se posicionou, a gente orou, a gente pediu a Deus diversas coisas. Mas a gente foi pedindo para Deus dar força, pra gente passar por esse momento que não seria fácil. A gente não abria mão da oração todo dia. Todo dia a gente ligava no vídeo. FaceTime e orava junto. Ela na casa dos pais dela e eu lá na nossa casa. E aí Deus, depois disso, foi liberando coisas que hoje a riqueza material financeira, que é uma coisa que ajuda a gente a viver, mas hoje não é o mais importante. Sim. Hoje, por exemplo, todo começo de ano a gente estabelece metas para nossa vida. A gente tem 7 pilares: espiritual, profissional, família, saúde, intelectual, parentes e amigos e mais um. Social? Não. Financeiro, Financeiro. intelectual. Falta financeiro. Aham. E a gente Pô, estabelece. tá tão espiritualizado que esqueceu do dinheiro. É verdade. E a gente estabelece metas. E aí até eu falei que, Carol, esse ano a gente estabeleceu metas de estar mais presente na igreja, Legal. estar vivendo mais em comunhão com os irmãos, que a gente não entendia antes a importância de estar vivendo ali, a importância da igreja, como Paulo fala nas cartas dele. E aí, ano que vem, nossas metas espirituais são quantas pessoas a gente vai batizar ano que vem. Isso. Não é mais quanto dinheiro a gente vai ganhar. Esse não é o mais importante. Quantas pessoas a gente vai batizar, quantas vidas a gente vai salvar, quantas vidas a gente vai impactar. Esse é o nosso propósito. E aí, a gente assumindo a postura de fazer a obra de Deus, o resto de Deus dá. É Mateus 6,33 na prática, né? É isso aí. Isso aí. Então, E o que fez diferença para você depois que você entrou no curso, MEC, sinais, assim, tirando a parte financeira? O que você aprendeu? O que você acha que Deus corroborou ou então acrescentou na tua vida? Bruno, Deus te usa muito, né? Todo mundo que tem uma intimidade com Deus, uma revelação, consegue ver quanto Deus usa vocês. E muitas decisões a gente tomou, às vezes, de um vídeo que você falou algo que a gente estava para tomar uma decisão, e aí a partir disso a gente foi e tomou a decisão. Quando você começa a ver o curso, como muitos cursos estão vendidos na internet, você fica preocupado, será que é real? Será que não é? É normal. Quando você vê, tanto que quando... Você achou que era golpe também? Oi? Não, porque a pessoa que me indicou falou assim, cara, pode ver que o cara fala muito de Deus. Ah, tá. E quando você começa a ver, você fala assim, não é possível. A pessoa tem que ser muito doida para vender um golpe falando tanto de Deus assim. Você tá brincando muito com Deus. Surreal. Então, quando você vê aquilo e você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você vai vendo resposta. Aí você fala, Deus toca o coração. E é nítido que vocês são pessoas de Deus. Ele confirma, né? Exato, ele confirma. E a todo momento vocês não estão falando ali só do dinheiro, como enriquecer. Vocês estão falando, cara, enriquece, mas isso aqui não é o principal, não. Isso aqui é o meio para você alcançar outras coisas. Você ter tempo para a família, você ter tempo para Deus, você fazer a obra de Deus, que é o mais importante. Que é o que mais alimenta a gente, mais do que até o dinheiro. O dinheiro, quando você entende que o seu Deus é dono de toda a prata, todo o ouro, você fala assim, vou me preocupar para quê?
isso aqui ele vai prover. Eu tenho que correr atrás, tenho que fazer a minha parte. Mas ele vai prover, mas eu preciso fazer a obra dele. Tem um outro posicionamento que vocês estavam contando, que vocês abriram mão de ter razão, e às vezes até numa parte financeira. E isso para mim é um posicionamento muito grande. Eu e a Cris, a gente já tomamos muitos posicionamentos desses, de abdicar de realmente uma receita, ou então até um ganho financeiro ali, mesmo tendo razão, mesmo a justiça estando do nosso lado. E a gente quer ensinar isso para vocês, gente, porque às vezes a vitória que você busca tá em você abdicar, exatamente. Tem uma palavra que eu esqueci, mas é abdicar do seu direito carnal, mundano, de você, aquele sentimento de revolta, de você ter sido injustiçado, e Deus falando contigo aqui, ó, abre a mão. E quando você abre mão, Ele não só te restitui 20, 30, 100 vezes mais, que é infinitamente menor do que você vê que Ele está no controle, de você vê que Ele te honra, que na verdade Ele não honra você, Ele não honra a mim, Ele honra a própria palavra dEle. E a palavra dEle diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então se a gente com fé abdica, o que começa a acontecer? Ele honra a sua palavra, né? É verdade, a renúncia da carne... Renúncia. A renúncia da carne e você ir pelo Espírito é vitória certa, não tem jeito. Não tem como. E muitas vezes essa renúncia que é mais difícil, você renunciar daquilo que é bom. Porque renunciar o que é ruim é muito fácil, né? Se tá ruim, eu jogo fora. Agora, renunciar o que está sendo ótimo ou bom para um posicionamento lá na frente é ter fé o suficiente, saber que Deus tem sempre um plano maior e melhor, né? É porque quando o que você alimenta cresce. Se você alimentar a sua carne, ela vai crescer e vai falar mais alto do seu espírito. Então, você precisa alimentar o seu espírito. E é difícil. É difícil porque a carne grita. Até a situação que a gente passou, eu falei, Carol, a minha carne está gritando agora para eu ir para a briga. Para a briga em todos os sentidos. Sim. Mas o meu espírito falava que não. Meu Deus é dono de tudo. Eu não preciso me preocupar com isso. Para eu deixar para lá. E foi confirmado com a Carol e através do Bruno também. A gente teve essa confirmação e a gente quebrou esse elo, abriu mão do dinheiro. A gente não tem dúvida que Deus vai prover muito mais. Deixa eu fazer uma pergunta, que eles estavam contando aqui a história, que antes dele entrar no MEC, eles tinham orado a Deus pedindo liberdade financeira. Conta um pouquinho disso. Vocês oraram, vocês queriam melhorar financeiramente, né? Principalmente vocês iam casar, né? Sim. Quando a gente decidiu fazer um sacrifício para Deus, de se apartar, a gente decidiu fazer, ajoelhou e falou assim, Senhor, a gente está fazendo isso por você. É um sacrifício que a gente está fazendo para o Senhor abençoar o nosso casamento, a nossa família. Porque a gente sabe que o Senhor se agrada disso. E aí, quando a gente fez, uma das coisas que a gente pediu, falou, Senhor, nos dá nossa liberdade financeira. Não para encher nosso ego, não para a gente ter um relógio, um carro ou um jato, mas sim para a gente poder ter a oportunidade de abençoar mais pessoas e para a gente ter a oportunidade, uma liberdade de tempo, para a gente fazer cada vez mais a sua obra. E a gente, toda vez que a gente ia orar, a gente falava, Senhor, nos dê nossa liberdade financeira. E aí, quando apareceu o MEC, foi a resposta de oração. Foi até o que eu falei com o Bruno. Eu falei, Bruno, vocês são resposta de oração, porque a gente orou por isso. Glória a Deus. E hoje a gente não tem nossa liberdade financeira ainda em relação ao volume de dinheiro. Mas a gente tem nossa liberdade porque vocês destravaram algo na nossa mente. Deus destravou algo na nossa mente através de vocês. Porque a gente sabe, enxergou como fazer o dinheiro. Independente se a gente perder tudo hoje, amanhã a gente vai fazer de novo. Porque foi destravado isso na nossa mente. Quando a gente ajoelhou, se sacrificou e pediu a Deus. A gente se posicionou em Deus e aí Deus concedeu isso pra gente. Sensacional. Legal, eu gostei muito assim desse bate-papo, que essa aula surgiu, eles vieram aqui nos encontrar, viram que a gente também estava aqui. E é legal porque ele começou o MEC com valor e multiplicou mais de 2.000% em 2 meses. Em 2 meses, 2.000% do que eles haviam aplicado, que é surreal, continua sendo, né? Mesmo que seja devagar, né? É que a gente sempre fala, às vezes o devagar é rápido, mas no caso de vocês o devagar foi super rápido, porque acabou multiplicando, mas a gente falou com eles o seguinte, o posicionamento tudo veio antes. Veio antes o posicionamento, veio a oportunidade do MEC, vocês aprenderam a aplicar, estão aprendendo ainda e já multiplicaram o patrimônio, né? Então, assim, um casal que é rico, né? Porque o livro chama-se Rico Casamento. Já são, exatamente, espiritual. Porque isso aí é só o início, vocês estão recém-casados agora. Já imagina a oportunidade que vocês estão tendo de construir um casamento já alicerçado na palavra.
vai pular muitas etapas de quando a gente não é. Vocês vão ter filhos. É. Os filhos de vocês já estão enraizados na palavra, já tem um exemplo dos pais. E quando eu falo exemplo, não é que a gente tem que ser perfeito, pelo contrário, são posicionamentos. Os filhos enraizados na palavra vão afetar milhares de pessoas na escola, depois da faculdade, assim. Você não tem noção onde é que isso vai chegar por causa do posicionamento de vocês. Deus já está no futuro de vocês, inclusive, né? Ele só fica Cuidando esperando. de tudo. Eu falo sempre, né, que Deus está sempre lá esperando a gente no futuro, esperando a gente aqui no presente fazer o que Ele falou para fazer, né? É porque a gente vai estar lá com Ele. Foi ótimo, né? Agora, Carol, fala um pouquinho mais. Fala. Não, só ia fazer um adendo que você falou de riqueza. Antes da gente descobrir o Mac, a gente estava almoçando com um amigo do pai da Carol, que ele tem bastante dinheiro. E ele me conheceu no dia, a gente conversando, a gente falou da nossa decisão, falou de tudo, falou de igreja, falou de tudo. No final, eu falei assim, amigo, eu tô buscando muito alcançar minha liberdade financeira e tal. Ele falou assim, Léo, vocês são milionários. Vocês têm o que muita gente não tem. Eu te admiro muito vocês, porque eu tenho dinheiro, mas isso não é nada. Vocês têm uma riqueza que eu tô apaixonado. Nossa. É muito forte. Aí você começa a enxergar o que é riqueza. Exatamente. Compartilha algo do teu coração, assim, como você agora como esposa, né? Todo esse processo que você passou aí com o Léo. Então, Às vezes que ele começou a estudar lá e tu falou, será que esse cara é louco? Tá vendo esse negócio? Inclusive, né? Ficava o dia inteiro nas aulas. Mas fez todo sentido. Mas o que eu ia falar é que quando a gente decidiu se apartar, é um sacrifício, né? Querendo ou não, para Deus. O mundo, minhas amigas ficavam, como assim? Você vai sair e vai deixar seu namorado, no caso, noivo, morando sozinho, você não vai saber o que está acontecendo. Aí eu ficava, não, vou orar, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito maior pra gente, sabe? E fomos muito recompensados com vocês, com o curso, nossa, quanto vocês agregaram pra gente, sabe? Trouxe paz pro nosso coração. Deus, primeiramente, com certeza, mas vocês também. Amém. Que bom, que bom. Glória a Deus. Isso que é um bate-papo bom, viu, gente? Muito legal, gente. Assim, a gente fica muito feliz, né? E o que a gente quer, na verdade, é transbordar na vida de vocês. E vocês aí, seja você homem, mulher, que está aí nas aulas do Rico Casamento, que se fortifiquem, né? Da mesma forma que a Carol acabou de falar, às vezes uma palavra dessa da amiga, no fundo é para trazer uma insegurança. Nossa, o que vai acontecer com ele quando ele está lá? Então o mundo está tentando colocar você para baixo. A verdade é essa. Seja nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. Então o foco é sempre edifique seu espírito. E a palavra de Deus, ela diz que sem fé, não, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. No fundo isso aqui é um testemunho vivo, fisicamente aqui, incorporados. Estamos aqui em Nova York, não é à toa. Casal de lua de mel, falando, não, vou encontrar com vocês, a gente está aqui. Aí do nada, Deus inspira a gente a abrir a boca para transbordar. Então a gente está sendo usado aqui, Deus está te dando uma notícia. Deus está te dando uma direção que você precisa se posicionar, né? E o que quer que seja que Ele está te falando agora, às vezes para você abdicar de algo, às vezes algum vício, às vezes alguma prática, às vezes você está remoendo pensamentos, ou falta de perdão, ou às vezes um negócio que você investiu, e aí o cara ou a pessoa te enganou, libera. Esse é o comando de Deus para você hoje, libera, deixa Ele transbordar no teu coração, deixa Ele fluir através de você. Nossa, estou todo arrepiado aqui, porque eu sei o poder que é de transformação na vida de um casal, na vida até de você que está solteiro. Tem muitos solteiros, né, que estão nas aulas do Rico Casamento, já vai casar certo, né, já vai tá alinhadinho e a gente sabe, né, amor, o poder que é você se posicionar. Fala um pouquinho. É isso. Não, a gente está falando de posicionamento, acho que o livro todo, mas para fechar aqui o nosso bate-papo, seria justamente isso. É você abrir mão, sempre que a gente abre mão, porque assim, a nossa justiça própria, ela nunca vai funcionar, né? Ela vai aumentar o nosso estresse, a nossa ansiedade e vai trazer sentimentos
danosos à nossa alma e ao nosso espírito, porque o coração ferido, o coração magoado e o coração que quer fazer justiça própria, o que acontece? Ele acaba sendo contaminado, você está bebendo o próprio veneno achando que o outro vai se dar mal. Então, libera, porque a gente tem que perdoar, e perdão é uma decisão, um posicionamento. Quantos negócios, contratos errados e a gente teve que abrir mão, mas logo depois que você toma esse posicionamento, o quanto Deus prospera, como vocês, como a gente, todos os casais que a gente conhece que se posicionaram em relação a isso. Então, seria deixar as coisas para trás, né? E se posicionar no que Deus muitas vezes já te falou e você ainda está aí, às vezes procrastinando essa decisão porque está pensando muito. Quando a gente usa a nossa racionalidade, esquece a espiritualidade, muitas vezes a gente vai o tempo todo pelo racional e a gente tem coisas, Deus tem coisas muito maiores, a gente tem que abdicar. Eu falo sempre o seguinte, que às vezes é bom deixar a cabeça, né, de lado e aplicar no que o coração está falando, que com certeza é certeiro no resultado, né? Léo, Carol, dá uma palavrinha final aí para cada um que está escutando. Qual o segredo, qual a recomendação, a instrução, às vezes até para falar. A última aula a gente falou sobre discernimento e sabedoria, para a gente não cair em tentações, ou então às vezes de contratos, né? Dá uma recomendação, o que vocês dão aí como novos casados para os casais aí do Rico Casamento? Uma palavra que para minha vida é muito forte, para nossa vida é muito forte, ainda mais esse ano, que é a obediência. Desde o momento que a gente começou a obedecer a Deus em tudo, não entra no supermercado, vai no outro. Aí você encontra alguém no outro supermercado, bota um louvor para tocar. Aí meu pai é tocado pelo Espírito Santo. Coisas que não tem explicação, só Deus mesmo. Só que você precisa obedecer, porque através da sua obediência, através da nossa obediência, por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de dar um testemunho que eu não tenho dúvida que muitas vidas vão ser tocadas. Se a gente não tivesse obedecido, essas vidas não seriam tocadas. Então a obediência, ela tem muito a ver com você não ser egoísta. E quando você não obedece, você está sendo egoísta, porque você não está se permitindo alcançar outras pessoas. Show de bola. Carol? E a gente começou com tudo isso pedindo discernimento, na verdade, né? Para primeiro entender o que é Deus falando com a gente, o que era o Espírito Santo, tentando discernir mesmo das vozes da nossa cabeça, das vozes do mundo. E a partir do momento que a gente começou a entender isso, aí sim tudo começou a mudar. Show de bola, gente. É isso. Espero que a gente se veja na próxima aula. Aguardem, porque sempre tem um momento certo da gente gravar a aula. E a próxima, com certeza, vai ser uma bênção. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.